Já estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, que, como estamos aí na véspera, na boca dessa eleição histórica do segundo turno, e nós estamos com dois convidados importantes, a gente não pode deixar de ouvir eles sobre a expectativa dessa eleição. Como é que vocês estão avaliando? Vamos começar pelo cenário estadual, mais rapidamente, assim. Como é que vocês estão vendo essa campanha eleitoral em Santa Catarina, né? Já estamos, o governador, né, está fora da disputa, então temos dois projetos antagônicos nesse processo. Pois é, nós temos aí um cenário no estado um pouco mais tranquilo, as pesquisas indicando isso, né, já no encaminhamento maior de definição. Por um outro lado, no nacional, já essa disputa bem mais apertada, né? E, claro, a gente vivencia em Santa Catarina, justamente pelo perfil do eleitor, algo muito parecido, né? Porque nós temos aqui uma presença forte, né, dessa questão do eleitor mais de direita, está se mostrando isso, né, nessa eleição estadual, e na eleição nacional, então, a gente vê essa proximidade em termos, né, de votação. Mas, realmente, a gente tem um cenário muito atípico, né? Eu coloco aqui a minha percepção enquanto eleitor, principalmente. A gente vê os debates muito mais acalorados do que a gente via em outras épocas, as pessoas elas colocando num grau de intensidade nessa eleição muito forte, e infelizmente a gente deixou de lado muitas discussões, como a gente vinha comentando anteriormente, né? Então, problemas muito sérios, situações em que a gente precisa ter uma ideia do que vai acontecer a partir de 2023, que a gente não sabe. O eleitor, em geral, ele não tem essa noção do que realmente vai ser feito na área da economia. Mas aí volta para aquilo que você comentou também, de que o eleitor quer ouvir o quê? Ele quer que alguém sente e diga, olha, pois na área da economia nós temos tal projeto, vamos tratar dessa forma, vamos fazer assim. Em tempos de rede social, em que o que viraliza, o que atinge as pessoas é um discurso reto, mais dinâmico, que seja forte, que seja objetivo, é difícil você impactar as pessoas em que você trabalhe um vídeo, uma informação, que seja de 3, 4, 5 minutos, contextualizando ações, contextualizando projetos. É muito mais fácil você ir lá na veia, tentar buscar aquele discurso que você sabe que o teu eleitor vai compartilhar, vai replicar e vai ter um alcance muito mais fácil. Então, com certeza, você comentou de o que o eleitor quer ver, realmente eu fiquei pensando aqui, é por esse caminho. As equipes, a estratégia, principalmente quando a gente fala da eleição federal, é muito nessa linha de o eleitor quer ouvir o quê? E é muito do que a grande mídia também faz. O que as pessoas estão querendo assistir agora? Ah, mas tudo bem, não é algo que vai elevar o nível cultural de determinado programa, mas tudo bem. É a audiência que nós precisamos nesse momento. Então, acaba se replicando, infelizmente, também na eleição. Tem um grau de importância tão grande, mas acaba sendo mais do mesmo também nesse sentido. O detalhe é que, nesse ano, a percepção que intensificou demais. As redes sociais ajudaram a intensificar esse embate entre as pessoas e essa questão de realmente separar. Polarizou demais o debate, infelizmente. A palavra contextualização não existe nas campanhas eleitorais. É uma palavra tão importante para a gente entender os cenários. Denis? E a polarização, ela, vamos lá, né? Ela até não é um fenômeno novo, a polarização em si. Ela já existiu em praticamente todas as eleições presidenciais no Brasil. Isso é histórico, né? Isso, vamos lá e vamos transcender, né? Não é do brasileiro, isso é praticamente universal, né? Só que a nossa polarização, ela atingiu níveis de radicalidade. E é essa radicalidade que tirou aquela certa urbanidade das eleições. Claro que sempre houve períodos de exceção, mas, em linhas gerais, o Brasil veio, nos últimos tempos, amadurecendo a sua democracia com eleições com um grau de urbanidade maior, em que os candidatos se tratavam num nível mais adequado. Houve muita agressividade, por exemplo, na eleição de 2014, quando uma candidata foi abatida em voo no primeiro turno e outro foi abatido em voo no segundo turno. Houve. Agora, aquilo tinha-se a impressão, é que ali já começava esse processo que hoje culminou no cenário que estamos, mas até então se tinha a impressão de que a eleição ainda transcorria num nível tal que terminou a eleição, como sempre se falou, né, arriam-se as bandeiras e vamos lá, quem ganhou governa, quem está na oposição que fique numa oposição saudável e que se construa a ideia de que precisamos, em conjunto, progredir na divergência das ideias. Né? Progredir na divergência das ideias. E o problema é que agora não estamos conseguindo ver isso. Não estamos conseguindo ver, num cenário de médio prazo, seja lá quem ganhar,
que esse que ganhar conseguirá, falo na esfera federal, construir algo com algum nível de sanidade, né? Com algum nível de equilíbrio para essa situação momentânea em que tudo é questionado de uma forma muito feroz, não é? Em que não existe o meio termo, em que as pessoas não conseguem ver, e eu vou ser bem honesto com vocês, claro que sem mencionar nomes aqui, mas eu penso que os dois projetos que estão postos nos polos aí, ambos têm virtudes, ambos têm características muito interessantes e ambos têm defeitos muito graves. Então, se a gente conseguisse, se o projeto real fosse o Brasil, se a gente conseguisse fundir as boas virtudes dos dois projetos que estão aí postos, olha, o Brasil ia muito longe, né? O problema é que esse é um Brasil ideal que, infelizmente, a eleição não vai nos dar. Já Santa Catarina oferece um cenário bem mais sadio, só que também é uma consequência, né? Nós temos os mesmos polos, os mesmos números, os mesmos projetos colocados, inclusive numa nacionalização que penso por vezes excessiva do debate. Santa Catarina é um estado que nacionaliza demais o debate e esquece-se que quem ganhar a eleição para governador no domingo não será presidente da República, né? E sim governador de Santa Catarina. Com relação a Santa Catarina, eu entendo que os dois candidatos que chegaram ao segundo turno são vitoriosos, porque eles cumpriram o objetivo. Em especial o candidato do PT, Décio Lima, porque ele conseguiu um feito histórico, né, de ir para um segundo turno em Santa Catarina, um estado conservador, como a gente falou, e garantiu nessas 4 semanas palanque para o candidato presidente Lula, assim como o Jorginho está dando palanque para o candidato Bolsonaro. Dito isso, vamos para a questão nacional, e que eu acho que é o nosso papel como profissionais da comunicação, é falar sobre o processo democrático e a lisura dele. Eu tenho aí mais de 30 anos de jornalismo e nunca pensei que agora a gente fosse questionar urnas eletrônicas, questionar muitas coisas. Não que a gente não tenha que criticar poder judiciário, isso e aquilo, e não tem que fazer as nossas críticas, mas parece que está se criando um caldo de cultura que é muito perigoso para o país, e a gente tem que valorizar a democracia. O voto é soberano. Santa Catarina tem uma mácula muito grande, que é essa questão do assédio eleitoral, que tem sido repercutido nacionalmente. Então a gente tem que avançar nesse processo, e a democracia é para a gente sair melhor disso, e a eleição é o ápice da democracia. Eu quero ouvir vocês sobre como é que vocês encaram a legitimidade do processo democrático brasileiro. Bom, o que a gente tem de informações práticas até agora, colocando de que as urnas, elas têm a possibilidade de serem fraudadas. Independente de partido que você vote, independente de lado que você escolha, nesse momento a gente tem que ser prático. Então, a gente precisa ter informações concretas. Então, eu vou ir fazer o meu voto tranquilo nesse aspecto, porque não surgiu uma informação que diga, que coloque do contrário. Pode haver um questionamento. Eu conversava também com pessoas relacionadas, eu lembro, acho que foi ainda na eleição anterior, na eleição municipal, sobre isso. Mas por que outros países, por que países tão desenvolvidos não têm a urna eletrônica? E aí uma série de situações que foram colocadas, mas nenhuma no sentido de que, olha, não, a gente tem aqui porque aí assim é mais fácil fraudar. Se for para acontecer uma fraude, vai acontecer. O ser humano, ele é tão criativo, né? Ele vai dar um jeito. Então, hoje, o que a gente tem de prático? Não existe uma informação, não existe uma prova concreta, porque se houvesse essa prova, vamos lá, se houvesse essa prova, o processo eleitoral não iria acontecer da forma como ele vai acontecer, como está programado. Então, tem que haver uma prova real. E como a gente tem essa questão da rede social, que ela é muito boa, ela facilita a disseminação de informações, infelizmente nós temos muitas pessoas que acabam estruturando informações que, num primeiro momento, assim, parece, não, que é verdade, só pode ser verdade isso aqui da forma como está sendo colocado, mas que não são informações precisas, que não são informações verídicas. Então, às vezes, a gente fica muito tempo falando sobre essa questão do processo eleitoral, e você tem todo o direito, daqui a pouco, de ter as suas dúvidas a respeito do assunto, mas o que a gente tem posto no momento, e sejamos práticos, é isso, de que nós não temos informações. Então, essa discussão do processo, da segurança do processo eleitoral, ela pode ter uma sequência, sim, depois pode ter um desdobramento, mas o fato é que se aguardou, e eu faço um comparativo com a eleição dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos aconteceu isso também, de colocar o processo eleitoral, de se questionar qual a legitimidade e tudo mais, e de prático o que aconteceu, né? Então, a gente tem que pegar também essas referências e entender.
É possível questionar sim, mas a partir do momento que é colocado o questionamento, a gente precisa ter provas, a gente precisa ter algo mais prático, e aí é que ficou esse vazio, né, que a gente está colocando esse assunto novamente e sem ter realmente uma confirmação. Eu vou dizer por experiência, passando para o Denis, eu já trabalhei em eleição há muito tempo, que era com cédula. Era uma zona, gente. Aquilo ali sim que era uma confusão, tamanho do bonde. Eu não sei se o deles pegou, sabe? A gente tinha os fiscais de partido, era aquela coisa confusa, né? E papelzinho para cá, papelzinho para lá e tal. Que aquilo sim que era um filme de horror, e ali sim a gente não sabe o que acontecia, né? E a gente não tinha informação, a gente não tinha a capacidade de buscar essas informações sobre a lisura ou não do processo democrático. Denis, tu deve conhecer essa parte aí também. Eu cubro eleições desde 1996. A primeira eleição que eu cobri foi uma eleição com urna de lona e votinho no papel. E você descreveu perfeitamente. Era uma confusão, era um negócio extremamente desorganizado, não havia a mínima condição de se acreditar naquilo, tanto é que o Brasil vinha, desde há muito, trabalhando, e nós temos Brusque como referência, né? A primeira urna eletrônica que se usou na história foi lá em Brusque. A gente sempre se orgulhou muito disso, né? Verdade. A gente sempre se orgulhou muito disso. Sempre foi uma referência nossa, né? E isso foi sendo aprimorado de tal forma que hoje nós temos uma inteligência que, particularmente, confio plenamente na urna eletrônica. Primeiro porque ela é um periférico sem conexão, né? Ela está ali na sessão eleitoral, não está conectada a nada, não tem internet na urna. Ela tem um disco que apanha os resultados e que você leva para um local que vai fazer uma soma, uma extração daqueles dados, vai somar e vai sucedendo as somas Brasil afora até chegar à totalização. Então, é um sistema inteligente, é um sistema que precisa ser enaltecido, é um sistema que, claro, deve ser sempre aprimorado, existe uma inteligência por trás disso. Nunca ninguém conseguiu uma prova consistente de que invadiu uma urna eletrônica, que hackeou uma urna eletrônica, até porque não tem como, é impossível fazer isso, não existe condição técnica e não é preciso ter um grande conhecimento para se saber disso. Então, a urna eletrônica é confiável, o papel não se presta mais a isso, o Brasil deveria continuar nutrindo um amadurecimento. Todos os senhores que estão hoje envolvidos nas eleições já passaram por testes de urna eletrônica, já se elegeram com urna eletrônica, já perderam eleição com urna eletrônica, porque é da democracia, você ganha e você perde. O que me parece é que existe, sim, a criação de N cortinas de fumaça, que não vem de hoje isso, para denegrir um sistema que não tem essas amarras todas. Se o tribunal, aí nós devemos partir futuramente para uma outra análise de composição de tribunais e tal, aí não podemos mais conviver com indicações políticas para tribunais, é uma outra questão, mas tecnicamente falando, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais são extremamente capazes, são formados por gente técnica muito comprometida para que o sistema dê certo e que a soma final apure aquilo que a democracia faz, que é eleger o mais votado. É o mais votado, está eleito. Quem ganha, governa, quem não ganha, vai para casa, e é assim que deve ser, é assim que quero muito, torço muito como brasileiro, que aconteça no domingo, que os resultados sejam respeitados, que o sistema seja, mais uma vez, levado à prova, testado e aprovado, né, como tenho certeza que assim será, e que paremos, né, definitivamente com essa coisa de questionar o inquestionável. Isso é um complexo de vira-latas, né, do brasileiro. Né? Isso é um complexo. O brasileiro não consegue acreditar que inventou um sistema positivo de votação e precisa questionar isso. Mas claro que não somente por um complexo, muito mais do que isso, por já querer antecipar uma provável disputa para o que vai acontecer dali adiante. Resumiu bem. Agora nós estamos chegando para o encerramento. Eu vou deixar 1 minuto para cada um de vocês, até para vocês valorizarem a participação do eleitor nesse processo eleitoral, já agradecendo a presença dos dois, Ederson Mores, Denis Luciano. Ederson. Olha, realmente é um momento importante da nossa democracia, então tem que buscar informação, tem que realmente parar, pensar, analisar com calma com qual projeto você se identifica mais, o que você visualiza de propostas em termos de crescimento, de desenvolvimento para o nosso país e realmente ir para a urna. Né? Você não pode se omitir nesse momento. Nós temos aí um número de mais de 30 milhões de pessoas que optaram por deixar o outro escolher. Então, aquela história, se você vai no rodízio de pizza e deixa os outros escolherem, você pode comer só sabor que você não gosta.
Você não pode vir, talvez não venha nem um pedaço daquele que você gosta. Então, não deixe os outros escolherem. Faça parte também dessa eleição, porque ela vai ser decidida no detalhe, gente. Vai ser decidida no detalhe, principalmente na esfera federal. Então, vá à urna, faça o seu voto, faça o seu papel, você não vai perder muito tempo, você vai investir tempo no seu futuro. Votar é maravilhoso. Votar é maravilhoso. Eu tenho um hábito muito particular, eu sei todos os votos que eu dei na minha vida, e eu tenho isso anotado, eu guardo isso com carinho, porque eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho votou nessa primeira eleição, estreou nessa primeira eleição, e o meu mais novo está longe disso ainda, o meu mais velho tem 18 anos, o mais novo tem 2 anos, e o mais novo eu já vou ensinando o quanto vai ser bom ele também exercer esse poder a partir dos 16 anos dele. E todos nós temos uma condição de, aqui na ponta do dedo, ajudar a indicar o que o nosso país quer. O assédio eleitoral, ele pode muito bem, amigo, ser driblado, porque existe uma consciência inviolável, que é do cidadão perante a sua consciência diante da urna, e mais ninguém está ali. Então, se sofreu assédio eleitoral, responde ali na urna e, claro, faz a denúncia como deve ser feita. Que votemos com sabedoria no próximo domingo. Mais uma vez, Denis, Ederson, obrigado. E lembrando que na hora da urna, na hora da eleição, nunca uma pessoa é tão igual a outra, porque o voto do rico é igual ao voto do pobre, do trabalhador é igual ao do empresário, do preto é igual ao do branco. Então faça a sua parte. Isso que o pessoal falou, não deixe outros escolher por você, é sua responsabilidade. É muito fácil ficar no sofá atrás do computador criticando. Com responsabilidade, nós temos uma oportunidade histórica, principalmente na presidência da República, que é comparar. Tem um presidente e um ex-presidente. Avalie currículo, contagem, governo, como é que foi e faça a sua escolha de forma soberana. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Um grande abraço.